Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui nesta noite para louvar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Convido os irmãos para colocar sobre os seus pés. Nós vamos estar fazendo uma oração para iniciar esse trabalho nesta noite. E nós cremos que o nosso Deus é fiel para nos conceder a vitória. Quantos têm uma necessidade, irmãos? Eu tenho a minha e creio que o Senhor nos responderá em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na sua casa nesta noite, meu Deus. Pai, nós te louvamos e bendizemos, ó Pai, o teu santo e glorioso nome, porque o Senhor é fiel, meu Pai. O Senhor tem nos alimentado, tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado saúde, meu Pai. O Senhor tem nos dado, meu Senhor, meu Deus querido, forças, ó Pai. O Senhor tem livrado as nossas vidas, meu Pai. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor falará conosco ainda, pela sua misericórdia. Eu tenho certeza que nesta noite, meu Pai, nós vamos levar a sua bênção, papai. Eu tenho certeza que nesta noite o Senhor alegrará o coração aflito, Senhor. Eu tenho certeza que nesta noite, meu Deus, o Senhor alegrará o coração triste, meu Pai. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor curará o enfermo, Senhor. Eu tenho certeza que nessa noite, meu Deus querido, o Senhor operará grandes coisas nas nossas vidas, no nosso meio. Eu tenho certeza que o Senhor usará os seus profetas nesta noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, aquele que está em casa, aquele que está no seu lar, aquele que nos está vendo agora, Senhor, por essa live, que o Senhor os abençoe, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu te louvo e te agradeço, meu Pai, pelas suas misericórdias, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, fica conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Irmão Antônio, vem ler a palavra para nós nessa noite. Amém? Nosso irmão Antônio vai estar nesta noite fazendo a leitura inicial da palavra de Deus e também fazendo mais uma oração nesta noite em nome do Senhor Jesus. E o nosso irmão Vanderlei já tem chegado. Prepara aqui para o Senhor louvar a Deus com 2 hinos para nós aqui nessa noite também, irmão Vanderlei. Em nome do Senhor Jesus. Saúde da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria nós estarmos aqui mais uma vez para cultuar o nosso Deus, o nosso Senhor, que tudo faz por nós. Ele é que nos deu a vida, é Ele que rege a nossa vida. Em vão vigia o sentinela, se o Senhor assim não guardar. Amém? Vou ler o Salmo 12 para a nossa meditação. Amém? Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Ó Senhor, o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos,
Os lábios são os nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da nossa opressão, dos pobres e dos gemidos, dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como prata, refinada em forno de barro, e purifica 7 vezes mais. E purifica 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Que ela venha, Senhor, penetrar na nossa alma, Pai, no nosso entendimento, ó meu Deus, para que nós possamos caminhar, Senhor, ó meu Deus, como o Senhor quer, ó Pai, que nós servimos a Ti, ó meu Deus. Pai, cuida, sim, Senhor, da nossa língua, Pai, da nossa boca, dos nossos olhos, dos nossos pés, das nossas mãos, ó Pai querido. Senhor, que nós não sejamos, Senhor, ó Pai, falsos, ó meu Deus. Que nós não sejamos, ó Pai querido, negligentes, Senhor, com a Tua palavra. Ó Deus querido, mais uma vez eu entrego a Ti, Senhor, este culto, ó Pai querido, que seja para a honra e glória do Teu nome. Que nós estejamos aqui, Pai, severiamente, ó Pai querido, verdadeiramente, ó Pai, para servir a Ti, para cultuar, ó meu Deus, que só o Senhor é dono de toda a honra, Pai, de toda a glória, para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. O nosso irmão Vanderlei estará louvando a Deus com 2 hinos. E os irmãos estarão colhendo dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Eu quero, logo após o irmão Vanderlei cantar os louvores, o nosso irmão Elias estará com a direção do trabalho. A paz do Senhor para a igreja. Vamos cantar o hino de número 175. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, ou bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados
e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado. Vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos cantar agora o hino de número 84. Glória a Deus. Aleluia. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na qual estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-ó. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-ó. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, no céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-ó. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador.
Aleluias. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos muito felizes por este privilégio em que Deus tem nos dado de estarmos aqui. Privilégio para estarmos adorando a Ele, porque Ele merece toda honra, toda glória e toda adoração. Queridos, eu os convido a se colocar de pé. Nós estaremos fazendo uma oração. Esta oração nós vamos fazer para passar para a mensagem, mas também eu quero pedir aos irmãos, a nossa família tem passado por momentos difíceis. Estou com a esposa de um primo ali em Ipatinga, que está muito mal, né? E também o outro primo, que é cunhado desta, ele também está muito mal. Mas nós queremos um Deus que tudo pode, um Deus poderoso, um Deus que opera milagres, pois eu já disse aqui para os irmãos que nós temos vivido esses momentos difíceis, mas temos vivido momentos maravilhosos, porque o Senhor tem operado milagres em nossa família. Por isso que eu estou aqui pedindo, né, e pedindo aos irmãos que nos ajudem, porque depois eu quero contar também o milagre em que Deus irá fazer em nossas vidas. Amém? Nós estaremos orando, logo após estaremos já ouvindo a mensagem pelo homem de Deus nessa noite. Amém? Altíssimo, eterno e soberano Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos na Tua casa nesta noite. Pai, neste momento nós queremos pedir ao Senhor pela vida de cada um dos teus filhos que se encontram aqui na nave da igreja, também os que estão nos assistindo através das redes sociais. Pai, nós queremos pedir ao Senhor pelos pedidos que nós fizemos nesta noite, estando ali o meu primo Wilton. Peço ao Senhor que visite ele neste momento. Também a Cíntia, ó Pai, esposa do Hudson, venha visitar aquela vida, opera um milagre naquela vida para que eles possam entender cada dia que o Senhor continua o mesmo ontem e hoje. Pai, neste momento, crendo na vitória, nós já queremos, ó Pai, colocar o teu servo, o presbítero Scofield, nas tuas mãos, que o Senhor venha usá-lo, ó Pai, de maneira tal nesta noite. Venha falar aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Estão presentes e aqueles que estão na live, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu vou fazer aqui uma ilustração. Certa vez, quando o Diego estava ali ministrando a aula da mocidade, ele pediu que eu fizesse uma ilustração e eu fiz, e hoje eu achei de trazer, porque o tema de hoje é salvação. Éfesos, capítulo 2, do versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Se você que está em casa, se quiser anotar as referências bíblicas, que no decorrer do tempo eu passarei, pega aí uma caneta e um papel, né? Essa é a ilustração. Encontrava com Adão e ia conversar com Adão lá no Jardim do Éden. E aí, Adão, como estão as frutas? Aquela coisa, né? Aí Adão falava, Senhor, hoje eu provei, por exemplo, morango, muito doce, muito gostoso. E eles iam conversando
Por isso que a igreja romana toma às 18 horas como hora da oração. Porém, Adão foi tomado pela mãe do pecado, que é a desobediência, e caiu, foi lá no fundo do poço. Cá embaixo. Terminou. Mas Deus precisava resgatar Adão e a descendência dele com a salvação. Aí fez uma ponte e buscou o homem lá no fundo do poço. Amém? Essa é a ilustração de hoje. A cruz, quando Deus criou Adão, ele já sabia que Adão ia pecar. Muito obrigado, amado. Ele já sabia, se ele não soubesse, ele não é onisciente, ele não é onipresente. Oni simboliza a perfeição, o tudo, o grande, o eu sou, que Jesus fala e que Deus também fala. A palavra soterologia vem do vocábulo sotéria, que significa salvação, libertação de um perigo iminente, livramento do poder da maldição, do pecado, restituição do homem à plena comunhão com Deus. Esse foi o motivo que Deus usou na cruz para resgatar o homem. Em João 19:30, foi o que eu disse, anota aí, depois você vai pegando as referências em casa, são muitas. Quando João diz, no livro de João está escrito, está consumado, que é a expressão grega tetelestai, que quer dizer, tudo está pago. Quando a gente vai numa livraria, em qualquer lugar, em qualquer comércio, você recebe uma notinha, vai ao caixa, paga, a menina do caixa bate o carimbo, paga. Está pago, você retorna e pega a mercadoria. No tempo da Grécia Antiga, quando se pagava alguma coisa, comprava algum terreno, comprava alguma coisa, era dado o carimbo, tetelestai, está pago. Foi o que Cristo fez, pagou os pecados na cruz. Em outras palavras, antes que a fundação do mundo fosse lançada nos conselhos da eternidade passada, Deus planejou a salvação. Lembra da ilustração que eu fiz? Como serviço delegado aos crentes as obras frutíferas que ele desejava realizar por intermédio dele. Então Deus já sabia que Adão ia pecar, que ele não ia conseguir se desviar da desobediência. É o nosso caso. Nós, homens, estamos sujeitos ao pecado pela simples desobediência. Foi o que o diácono Antônio, na sua sabedoria, orou aqui: desvia, Senhor, as minhas vistas, desvia as minhas palavras do pecado. Então, tudo isso é motivo de observação, de nós nos criticarmos, colocarmos uma venda nos nossos olhos para que a gente possa enxergar as falhas da nossa alma. Lá no fundo, nós, infelizmente, somos pecadores. E esses pecadinhos, esse dia a dia, quem sabe, naquele momento, como diz os matemáticos, é no piscar de olhos, a vinda de Cristo, e no piscar de olhos, segundo os matemáticos, tem 7 milésimos de segundo. Não dá tempo de pronunciar a palavra misericórdia. Não é assim, pequeno grande homem? Não vai dar tempo de falar. Eu peguei um trânsito agora, eu saí de casa, me aprontei e falei, eu vou mais cedo. Eu peguei um trânsito ali naquela virada do Goiânia, perto daquela favela ali, que eu vou falar com vocês, de desligar o carro. Se eu tivesse vindo em cima da hora. Dando sequência, a conversão. Para que se haja uma salvação, tem de haver uma conversão. Está lá no Salmo 51, versículo 12 e 13. Este conceito envolve 2 aspectos:
o arrependimento, Mateus 9,13. Para que haja uma convenção, tem de haver o arrependimento. Eu estou andando nessa direção, aí me vem o arrependimento, eu paro, analiso e tomo outra direção. Isso significa uma mudança de ideia voluntária, sincera por parte do pecador, que o leva a desviar-se do seu pecado. Aí vem a fé. Isso significa uma mudança de ideias voluntárias e sincera por parte do pecador, que o leva a voltar-se para o Senhor. Então, quando há uma conversão, a gente passa a pensar em Deus e ver Jesus de uma forma diferente, mais ampla, mais pura, mais sincera. Aí vem a substituição. Cessa as hostilidades entre duas partes ofendidas, para transformar a inimizade em amizade, o que normalmente é efetivado por um mediador. Esse mediador está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. É o que traz a paz entre a gente. A substituição. E depois da substituição vem a reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Cessar a hostilidade entre duas partes ofendidas, para transformar a inimizade na amizade, o que normalmente é efetivado por um mediador. Esse mediador é o Espírito Santo. Por essa razão ele é simbolizado como a pomba. A gente vê esses pombinhos soltos aí. Você joga um pedaço de pão onde houver 3 ou 4 ali na São Gabriel, na estação de São Gabriel, tem muito pombo solto lá. Joga um pedaço de pão, um vai e belisca, outro vai e belisca, não brigam por causa da comida. E se a gente caminhar para o lado dele, ele vai embora. Assim é o Espírito Santo. E na Bíblia está escrito, manso como a pomba e prudente como a serpente. Por que prudência? A serpente não corre atrás de ninguém. Ela sabe a distância do seu bote. Então ela se prepara na defesa. Já aproximou muito, se é uma cascavel, ela avisa, balançando o chocalho. Mas se não for, aproximou muito, vai ser ofendido. E depois da reconciliação vem a propiciação. Em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Tornar favorável, satisfazer, aplacar em termos bíblicos, isso significa que a morte de Cristo satisfaz plenamente os justos, ou as justas demandas de um Deus santo com o homem pecadores. Na verdade significa o afastamento da ira por meio da ofensa apropriada. Quem trabalha, como eu já trabalhei em coletivo, essas coisas todas, você é ofendido assim, do nada. E quando eu trabalhava no coletivo, como motorista, eu estava me aperfeiçoando ainda. Eu estava num preparo de reconciliação, passando para propiciação. Já aconteceu do fiscal virar para mim. Fiscal é aquele que fica dando a ordem para você sair. Ele virou para mim em particular, não vai falar na frente de todo mundo. O senhor Ed, o ônibus da frente quebrou, então o senhor está no buraco, anda quente. E assim eu fui ali naquela Afonso Pena. Eu trabalhava na antiga Viação Real, 3002 era o número dela. Depois, posteriormente, eu fui ser chefe. E eu dirigindo, como se estivesse dirigindo uma Kombi no meio do trânsito. E naquela época o cara entrava por trás e descia pela frente. Acho que era isso mesmo. Não era assim? Entrava por trás e descia pela frente. Aí o cara desceu um degrau, 2, parou, falou, você está correndo muito. Eu falei, eu não, estou sentado. Então eu estava em preparação. O que eu tinha de fazer? Ficar calado. Deus estava sabendo que eu não estava correndo.
Ele também sabia. Aí desceu, tinha uns velhos, e os velhos começaram a rir, né? Mas é isso, eu sempre tinha na ponta da língua o modo de ferir alguém, igual a serpente. Igual a serpente. Nós, evangélicos, depois de um estágio que a gente está descendo aqui, depois de um certo estágio, você chega ao ponto que fala, é melhor deixar para lá. Confiando naquilo que está escrito aqui, na palavra de Deus. Ai daquele que tocar um dos meus pequeninos. Ele sempre levanta alguém para defender. Remissão. Este conceito envolve um significado duplo. Abolir, acabar, não fazer mais. Hebreus 9, capítulo 9, versículo 26. E perdoar, aí é o difícil. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Aí começa a modificação, você passa a perdoar. Aí vem a redenção. Esse conceito envolve um significado triplo. A redenção, a gente passa por 3 estágios. Pagar um resgate. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Remover de um mercado de escravos. Deus tirou a gente de ser escravo do pecado. Então a gente é removido da parte de ser pecador, de ser escravo da mentira, da ira, da idolatria, da inveja, da ambição, de tudo aquilo que soma e nos tira da salvação. É a redenção. A terceira, efetuar uma liberação plena. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 24, fala sobre isso. Uma redenção plena, uma libertação total. É o que a Bíblia diz. Não dê pérolas a porcos. O que é distribuir pérolas a porcos? Você discutir. Não, eu não gosto de crente, que pastor tudo é ladrão, não sei o quê. Eu vou discutir com isso. Não, eu já passei por essa renovação, por essa redenção. Então eu não vou discutir, eu vou dar pérolas a porcos. É sujo, ele é imundo, ele é escravo do pecado, ele está sujo pelo pecado. Por que eu vou me nivelar ele? É como a pomba, vai embora. Não é assim, pastor? Deixa de lado. Regeneração. Isso é muito fácil, a palavra mesmo fala, está lá em João 3:3, capítulo 3, versículo 3, uma referência àquele processo pelo qual o Espírito Santo de Deus, por meio de um segundo nascimento, proporciona ao pecador que crê em um novo nascimento. É nascer de novo. Eu não mais faço aquilo que eu fazia no passado. Já não desejo o que o outro tem, não tenho mais inveja, não tenho irazinha, né? Já não tenho aquela confusão, eu detesto esse vizinho. Pensou bem? Por que detestar o vizinho? Dá bom dia para ele, dá boa tarde, deseja ele o bem. Quando era motorista aqui, eu dava bom dia, boa tarde para todo mundo. No princípio, todo mundo ria da minha cara, os motoristas, os cobradores. O pessoal do São Marcos demorou a compreender isso. E foi uma orientação do Espírito Santo. Eu já velho, desempregado, orando de madrugada, fazendo um estudo sobre a Bíblia, o que é a Bíblia, ouvindo a 107, que naquele tempo era só um pedacinho, 2 horas só, e saía do ar. Aí a moça dentro lá no estúdio falou no rádio: o senhor que está orando de madrugada no banheiro. Aí eu olhei para o rádio, eu falei: opa,
Está falando comigo. Deus manda te avisar que Ele está te empregando. Liga para cá. Eu disse, andei 2,5 quarteirões com cartão. Aquele tempo não era ficha, não era cartão. No orelhão público eu não tinha celular. Eu tinha vendido, estava desempregado. Cachei o cartão. Ela falou, amém, irmão. Deus recebeu as suas orações, você está empregado. E quando eu voltei daquele telefonema, chorando e escondendo o rosto para os outros não verem que eu estava chorando, porque eles iam ficar com curiosidade, achando que eu estava passando com algum problema, ou estava com câncer, alguma coisa, mas o choro era de alegria, de satisfação, porque Deus tinha ouvido a minha oração. Aí eu cheguei em casa, fui dobrar o joelho para agradecer, o Espírito Santo falou comigo, dá a paz para todo mundo que entrar no 11. Aí eu falei, Senhor, aí vai escandalizar eu. Pode dar bom dia ou boa tarde? Os primeiros bom dia e boa tarde saiu meio empurrado. Depois eu relaxei, acostumei. Por várias vezes a aviação Serra Verde foi abençoada pela BH Trans por causa disso. O tratamento com o próximo. Então, se não gosta, se é um vizinho que varre, chega aqui, a divisa está aqui, ele deixa o lixo aqui e entra. Acorda primeiro que ele, varre lá a porta dele e varre a sua também. Imputação, depois da regeneração vem a imputação. Imputar é um ato pelo qual uma pessoa acrescenta algo bom ou mal à conta de outra pessoa. Tem 2 referências. Um exemplo da imputação negativa está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Leia por favor aí, Léo. Capítulo 5, versículo 12. É uma imputação negativa. Faz favor. Romanos 4, 13. Romanos 5, 12. 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A pessoa acrescenta alguma coisa de bom ou de mal. Esse é o lado mal. Vamos ver o lado bom, por favor, pastor. Romanos, capítulo 4, versículo 3. Um exemplo de imputação positiva. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Olha, tem uma passagem de Abraão que eu usei muito quando eu ministrava a aula. Deus falou com ele, Abraão, dá seu filho, seu único filho, eu quero seu filho, Abraão. Pegou o feixe de lenha, não falou nada com a esposa dele, que se não se falasse, misericórdia. Pegou o feixe de lenha, cutelo, o foguinho, pegou os escravos, carregou a mula e seguiu. Quando ele estava nos pés do Monte Moriá, força de expressão esse pé, tá? Embaixo. Ele virou para os empregados dele, as pessoas que estavam com ele, falou, fiquem aqui, que eu e o garoto subiremos para adorar a Deus. Essa é a confiança da fé. Adorar a Deus em todos os momentos. Esse trimestre nós estamos aprendendo sobre Jó. Deus deu, Deus tomou, louvado seja Deus. É difícil a gente viver com isso, mas é a realidade. Eu e o garoto subiremos para adorar a Deus. Adoração é o reconhecimento, está em Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 e 6. É o reconhecimento de um filho. A adoração segue consequentemente a regeneração.
A regeneração dá ao indivíduo a sua natureza como filho de Deus, enquanto a adoração dá-lhe a sua posição como filho de Deus. A primeira serve como entrada na divina família, enquanto a segunda lida com os privilégios e responsabilidades naquela família divina. Lembra que eu falei? Ai daquele que tocar nos meus pequeninos. Depois que fizer essa modificação, o salmista diz assim: a alegria do Senhor é nossa força. Quando Deus tinha alegria pelos atos de Jó, o que Jó recebeu? Tudo em dobro. A alegria do Senhor é nossa força. Se olhar para o servo e falar: viste o meu servo Jó? Viste lá a igreja do São Marcos como é? Pode tocar, tem problema não. Amanhã ou depois eles voltam vitoriosos. E é o que é. É tanta coisa que eu até me perco aqui. Me desculpa. Aí, depois dessas modificações, nós aprendemos o quê? Aprendemos a orar. Aí a súplica. É uma palavra geral para oração. Súplica. A oração pode ser bem definida como um ato pelo qual uma criatura finita, no caso, nós, homens, também a mulher, comunica-se com seu Criador infinito. Portanto, a verdadeira oração envolve um aspecto duplo. Falar com Deus é conversar com Ele. Portanto, eu falo com Ele por meio das minhas palavras ou pensamentos, e Ele fala comigo por intermédio da sua palavra. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 13. Isso é orar. É ver Deus de uma forma de amigo. Aqui há pouco tempo atrás eu preguei sobre quando o véu rasgou. Tinha 15 centímetros, nesse véuzinho que o pessoal coloca aí para... Ultimamente agora tem uns decotes que só o sangue de Jesus, né? Vem cá embaixo aqui no umbigo e o que segura o pano é um véuzinho aqui. Não é esse véuzinho transparente, ele 15 centímetros, dessa largura, e rasgou de cima a baixo. Nos deu o direito de entrarmos no lugar do Santo dos Santos e conversar com Deus e orar. Não é mais o privilégio só de alguns, não. Aí vem em 1 Coríntios, versículo 1 e 2. Justificação. O ato pelo qual alguém separa outra pessoa ou coisa para um serviço especial. Aí Deus nos separa para um serviço especial. Você vai pregar a palavra, você vai dar o exemplo, a ética, para que as pessoas olhem para você e vejam em você o reflexo de Deus. Pastor Jorge, na sabedoria do Espírito Santo, pregou aqui um dia que o sol tem luz própria, ele é estrela, toda estrela tem luz própria, por isso que Esther chama-se Esther. Esther em português tem luz própria. E o sol reflete a luz dele na lua. A lua é um planeta da Terra que não tem luz própria, mas ela reflete. Uma noite de lua cheia, aquele luão grandão, branco, é lindo de ver. Ela está refletindo o quê? A luz do sol. Então é o que está aqui. Depois vem a justificação. Nós vamos refletir a luz de Deus em nossa vida, no nosso ser, começando no nosso lar. Passando por isso, nós vamos para Filipenses 3:21. Glorificação. Uma referência
a absoluta perfeição final dos crentes em termos físicos, mentais e espirituais. Isso significa simplesmente que a glorificação completa a justificação e a santificação, portanto, tem 3 itens. No passado, Cristo protege, salvou-nos da pena do pecado por meio da justificação. O que Cristo fez? Ele justificou os nossos pecados. Então, no passado, Ele nos salvou, Ele nos justificou. No presente, Cristo, sacerdote, salvou-nos do poder do pecado por meio da santificação. Então, nós saímos do pecado pela santificação. Terceiro, no futuro, Cristo Reis nos salvará da presença do pecado por meio da glorificação. Nós seremos arrebatados, levados para Nova Jerusalém. Eu estava brincando aqui hoje, né? Antes do culto, o Léo falou assim, negócio de morrer, não foi isso? Morrer é aquele que morre sem Cristo. O que morre, o que abandona o corpo sem Cristo, vai ver o Cristo vivo, reto, lá em cima, porque Ele é o único corpo que está no céu. Não tem outro corpo lá no céu, só o de Cristo. Corpo mesmo, nós vamos ver o corpo de Cristo ressuscitado. Que privilégio maior do que esse? Só de estar ali. Eu lembro dos adolescentes quando cantavam, eu vou cantar naquele lindo coral. Quem vai cantar naquele lindo coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar? Eu vou cantar naquele lindo coral. Olha o privilégio de estar ali. Como Deus falou com Abraão, Abraão, você está vendo esse tanto de estrela aí, Abraão? Estou, Senhor. Eu disse, estrela tem luz própria. Assim será a sua descendência, Abraão. Agora está vendo esse montão de areia? Estou, Senhor. Assim será a sua descendência. Quais são as descendências de Abraão? Isaac e Ismael. Ismael muçulmano, terra. Suicida porque acha que vai ser abençoado por Deus, julgando avião em prédios. Luz própria, Israel. Aonde Israel pequenininho daquele jeito tem a potência financeira e tudo que é. Amém? Já estou terminando. Bastante, com prazo bastante para a gente fazer até recolher os dízimos e as ofertas. Eleição, Efésios capítulo 1, versículo 4, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Eleição, um ato de Deus pelo qual Ele, antes da fundação do mundo, escolheu um determinado grupo de pessoas para a salvação. Foi isso que Deus fez? À luz desses versículos, todos os cristãos devem concordar com o fato da eleição, mas é necessário dizer também que existe uma forte discordância entre os crentes com a base dessa eleição. Tem algumas pessoas que pregam que salvo uma vez, salvo para sempre. Bom, se hoje eu estou salvo, agora, debaixo da orientação do Espírito Santo, eu saio daqui e cometo um pecado, a trombeta toca, eu vou subir? Essa é a diferença, ok? Tem uns que falam que salvo para sempre. Não, eu tenho de justificar os meus meios, eu tenho de ser ético, eu tenho de transmitir a luz de Deus na minha vida. Essa é a minha opinião. Aí vem a predestinação, Romanos, capítulo 8, versículo 29, e o livro de Efésios, capítulo 1, 5.
o ato de Deus pelo qual, antes da fundação do mundo, Ele predestinou. Lembra que eu fiz aqui? Antes da fundação do mundo. Ele sabia que nós íamos pecar. Ele já sabia que Ele tinha que enviar o Filho dEle para pagar os nossos pecados. Predestinação. O ato de Deus pelo qual, antes da fundação do mundo, Ele predestinou que aqueles que confessassem Cristo se conformariam a Cristo. Portanto, podemos concluir que a eleição refere-se aos salvos que, se convertendo a Cristo, enquanto a predestinação envolve os salvos sendo conformados a Cristo. Então, a predestinação e a conversão tem uma diferença. Perversão. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, Filipenses 1 e 6. Preversão. A garantia de Deus que assegura a todos aqueles que um dia foram salvos e eles permanecerão salvos para sempre. É que nós devemos ser. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez tornado crente, crente para sempre. Crente é aquele que crê. Eu vejo muito a Nídia, a Graça fica até rindo, quando ela fala, os católicos, nós somos católicos. A nossa diferença para com eles é que nós somos católicos apostólicos, evangelistas. E eles são católicos apostólicos romanos. Eles seguem a lei do passado, de Roma. Já aconteceu de eu conversar aqui no ponto final, o motorista virar e falar assim, Nossa Senhora. Eu falei, nossa não, sua. Eu só tenho Senhor. Como eu disse, no princípio da minha caminhada, eu tinha sempre uma resposta meio desagradável a alguém. Aí ela apelou. Eu queria até brigar. Não, que minha mãe... Eu falei assim, olha cara, está escrito na Bíblia. Pega a sua Bíblia romana, está aí a sua Bíblia romana? Não, está lá em casa. Eu falei, pois a minha está aqui. Aí eu abri para ele e falei assim, olha, quando Cristo estava na cruz, pregado, esvalindo em sangue, ele falou assim, João, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Aí ele olhou espantado para mim, eu falei, e aí? Ela teve vários filhos e filhas, e você fala que ela é virgem? Só de Jesus nascer, já diminuiu alguma coisa. E depois teve Tiago, Judas e filhas. Como é Virgem Maria? Aí ele ficou meio assim, passou uns tempos. O cobrador que trabalhava comigo chegou gritando, eu sou Ed. Falei sim, o motorista fulano de tal, eu não vou falar o nome dele, porque ele continua trabalhando aqui na empresa. Está frequentando a Igreja Universal. Essa é a nossa diferença. A gente tem de mostrar a eles que a verdade está aqui. Lembra daquela mulher que perdeu a dracma perdida? Ela varreu. O que ela varreu? O que a gente tem de varrer de dentro da gente? Varrer todo o pecado, toda insatisfação. Tudo aquilo que não provém de Deus, a gente tem de varrer, tirar da nossa vida. Para achar a dracma, para achar a salvação. Muito obrigado. Que Deus esteja... Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós vamos louvar ao Senhor com um hino. E neste momento nós vamos recolher dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Momento de adoração ao nosso Deus. Soberano Deus, neste momento queremos te louvar, te exaltar, te engrandecer. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua casa nesta noite, por aprendermos mais e mais da Tua palavra.
Pai, neste momento estaremos adorando a Ti através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, das contribuições para a Tua casa. Senhor, ministramos a bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos, que não deixe faltar, ó Pai, o alimento de cada dia, o pão de cada dia para cada um deles. Pai, em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração, pôs um novo coração, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Queridos, neste momento nós estamos chegando ao final do nosso trabalho, mas queremos saber se existe alguma pessoa que ouviu este ensinamento nesta noite e quer entregar a sua vida para Jesus. Este é um momento muito especial, momento de adoração a Deus também, momento em que a igreja estará intercedendo por você, que você possa neste momento sentir que Deus está tocando no seu coração. Por isso eu quero perguntar para você, se você quer fazer esta decisão nesta noite, entregar a sua vida para Jesus. Ele está pronto, Ele está de braços abertos para te receber nesta noite. Você que está nos ouvindo, nos assistindo através das redes sociais, é um momento que você pode decidir e depois você comunica conosco. Nós estaremos ajudando você nesta caminhada e Deus vai te abençoar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Neste momento eu quero pedir nosso irmão Leonardo para fazer a oração final e logo após nós estaremos ministrando a bênção para todos os irmãos. Amém, irmãos. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós te louvamos pela sua palavra, Senhor, pela vida dos seus filhos, ó Pai. Meu Deus, pelas misericórdias do Senhor derramadas sobre nós nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós te agradecemos desde agora e para sempre, e todos digam amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor, as sublimes e do Espírito Santo sejam com todos nós, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vá em paz para o teu lar.